Presidente Alessandro Barcelos, a coisa já está boa, bonita e já dá para administrar melhor esses esqueletos todos que caem do armário diariamente. Já deu para, nesses 7 meses, 9 meses, né? 9 meses, ter alguma sensação de ver o doente reagindo bem, presidente? Bom dia. Bom dia, Rec, bom dia aos demais que participam do programa, aos ouvintes da Rádio Grenal, em especial nosso torcedor que nos ouve. São 9 meses de muito trabalho, Rec, e sem dúvida nenhuma agregando sempre experiência para quem compõe com a gente também a gestão, os demais vice-presidentes, conselho de gestão, mas desafios diários que são enfrentados, né? Não seria diferente num clube do tamanho do Internacional, que nos permite olhar com muita preocupação para o momento que a gente vive, né? Mas com muita esperança de estarmos buscando uma condição, enfim, cada vez melhor para o clube que há tanto tempo vem atrás de conquistas importantes e batendo na trave, e a gente precisa entender o porquê disso, buscar, sem dúvida nenhuma, outra realidade para que essas conquistas voltem a fazer parte da vida do Internacional. Presidente, o Internacional já completou as suas contratações, ainda pode trazer mais uns 5 que a gente chamava antigamente de volante, né? Não necessariamente 5, mas um jogador que atue ali na primeira faixa da meia cancha. O que o Inter ainda vê como carente no seu elenco? Olha, Rec, a gente vem não só monitorando a equipe junto com a comissão técnica, fazendo todas as análises possíveis de possibilidades de melhoria do grupo, sempre dentro da realidade do clube. E isso é constante, isso não termina, não para, né? O Inter é um clube que vai ao mercado e também é demandado pelo mercado constantemente. E a gente tem tido esse cuidado de ter um processo aí mais criterioso nessas contratações e também dentro de uma realidade que o clube vive, que é uma realidade difícil. E isso é a todo momento e não tem uma posição A, B ou C, né? A gente também recebe aí sondagens sobre atletas nossos, muitas vezes conseguimos resistir, outras vezes fizemos negócios, e isso abre espaços, abre carências no grupo para serem repostas. Essa é a dinâmica do departamento de futebol, a dinâmica do clube, né? Nós não estamos nesse momento, vamos dizer assim, procurando mais algum ou outro reforço. Nós entendemos que esse grupo é um grupo qualificado, um grupo que pode render mais do que vem rendendo, que vai render mais do que vem rendendo. E, portanto, esse é o foco agora, né? É fazer um segundo turno diferente de um primeiro turno que fizemos, onde a gente possa ter um aproveitamento muito maior do que tivemos, e com isso brigar pela parte de cima da tabela, né? E tratando de uma estratégia jogo a jogo, de entender que o campeonato de pontos corrido, ele te apresenta a cada rodada uma rodada importante, onde 3 pontos fazem muita diferença na tabela, e é dessa forma que a gente vai tratar o restante do campeonato. Nicolas Wagner. Presidente Alessandro Barcelos, bom dia, prazer falar com o senhor. E o Inter apresentou nessa semana 2 jovens jogadores, o Gustavo Maia e o Kaique Rocha, e fazem parte de uma nova filosofia, me parece, do Inter no que diz respeito a contratações, a movimentações de mercado. Jovens jogadores desconhecidos aqui do futebol brasileiro em nível profissional, mas que foram muito cedo para o futebol europeu. Gostaria que o senhor comentasse sobre essa estratégia, essa filosofia, e se a gente pode esperar mais movimentos desse tipo por parte do Inter, presidente. Bom dia, Nicolas. Nicolas, eu falei agora há pouco, né, desta necessidade que a gente tem de buscar, a partir do nosso
do nosso staff, da nossa equipe de trabalho do departamento de futebol, contratações e acréscimos que estejam dentro de uma realidade financeira do clube com uma capacidade técnica de entregar. É muito difícil isso, a gente corre risco sim de cometer erros, mas a gente, sem dúvida nenhuma, se houver algum erro, ele é de um risco bastante calculado, né? Isso não é novidade, eu digo, esse tipo de contratação, né? A forma da contratação que eu acho que a gente tem trabalhado muito para ter a participação de profissionais que vasculham o mercado, que conhecem jogadores. Mas esse tipo de contratação não é novidade. O Internacional até 2010 fazia muito isso, né? Eu lembro aqui do Lúcio, lembro do Sandro, lembro do Oscar, lembro do Juliano, posso lembrar do Marinho, do próprio zagueiro Juan Jesus, que veio para o Inter B primeiro. Eles eram jovens desconhecidos ou pouco conhecidos e que foi feito, né, uma contratação no sentido de apostar que esses jovens pudessem dar retorno. E na medida em que foram performando, deram um retorno significativo e fizeram história internacional. Esse é um tipo de contratação interessante para o momento, inclusive, que a gente vive. E quem sabe trabalhar com esse equilíbrio, né? Entre aqueles mais experientes, entre aqueles jogadores que já estão ou que vieram para o clube, que conhecem o clube, e com esses jovens que vêm chegando. A gente espera com isso dar esse equilíbrio de experiência e também juventude para que isso se torne algo bastante forte logo logo. Estamos conversando, desculpa aí, Flávio, só dar uma carimbada aquela tradicional. Claro. Estamos conversando com o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos. Te atropelei aí, Flávio. Não, tranquilo, eu quero mandar um abraço pro presidente e questionar. Teve uma situação que chamou a atenção. Teve um momento de turbulência envolvendo o Edenilson, e se diz que o Edenilson poderia sair, que ele tinha o desejo de sair, e ele foi injustamente, e eu repito, injustamente, torpedeado em redes sociais. Como é que foi o poder de convencimento do amigo, do departamento de futebol, para permanecer com esse jogador que agora é convocado para a seleção brasileira, que tem números especiais de assistência e de gols no Brasileirão, presidente? Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom ouvir a tua opinião em relação a este assunto, porque eu tenho também, em parte, compartilho da mesma opinião que tu, quando se fala da forma injusta com que, em algum momento, parte, né, das pessoas faz um julgamento ou uma avaliação do Edenilson, que é o que nós estamos falando. O Edenilson é um jogador muito importante para o grupo. Eu ouso dizer que na posição dele é um dos 3 melhores jogadores do Brasil e, portanto, muito importante para o Internacional. Eu trabalhei com ele o ano passado, e naquele momento também tivemos propostas de clubes árabes, e o Edenilson, né, de forma muito profissional, a gente conversou, e o Edenilson fez aí um campeonato brasileiro, saí em setembro do ano passado, um campeonato brasileiro muito bom, sendo escolhido inclusive para a seleção do campeonato. Não é diferente, um jogador com um ativo valoroso, procurado, é sondado constantemente quando se tem janelas, e o nosso trabalho é, de fato, colocar ele, né, como protagonista que é no grupo, colocar ele, a situação do clube e a importância dele para esse contexto. O Denilson compreendeu. Acho que o momento da crítica mais forte, né, que ultrapassa muitas vezes a crítica esportiva e passa a ferir, inclusive, um ambiente familiar, né? Como qualquer um de nós, teríamos com certeza dificuldades para exercer as nossas profissões, por mais profissionais que somos e que o Edenilson também é. Então, acho que a convocação foi muito justa, talvez até de forma mais tardia, poderia ter sido antes, e espero que ele aproveite bem esta convocação e que volte com foco aí para o restante do campeonato, e que ele tem uma importância muito grande no grupo e, sem dúvida nenhuma, vai nos ajudar muito ainda, e essa
essa conversa que se tem é permanente, né? Eu, quando iniciei o ano, foi um dos jogadores que eu fiz questão de conversar, como alguém que eu sabia lá no início seria fundamental para esta retomada de trabalho, para esta organização do ano, para este equilíbrio dentro de campo e fora dele, porque o Edenilson é uma liderança e ele sabe disso. A gente conversou muito, tem conversado, tenho certeza que o Edenilson, da forma como ele tem sempre se comportado em relação ao clube, vai nos ajudar ainda muito esse ano. Nicolas Córdova. Bom dia, presidente. Prazer falar com o senhor. Na entrevista de apresentação do Emílio Papaleuzinho, como novo vice de futebol do Inter, foi questionado a questão do coordenador técnico do Inter. Ele disse que o time está ganhando, não se mexe, e que havia pessoas dentro do Inter que estão fazendo a função de um coordenador técnico. Queria que o senhor falasse quais seriam essas funções e quem está fazendo, e se o Inter ainda procura um profissional para este cargo. Olha, o fato da gente ter a concepção de uma pessoa que reúna alguns atributos importantes para o desenvolvimento de um trabalho em equipe, não significa dizer que esse espaço tem que ser ocupado por qualquer pessoa, a qualquer preço e a qualquer momento. Existe também a busca por critérios e encaixes que devem ser feitos. O Internacional, no início do ano, trabalhou com essa busca, infelizmente, dentro daquilo que a gente entendia como valências, como características, a gente não encontrou, e as pessoas que encontramos não estavam disponíveis, ou enfim, não tinham disposição naquele momento, ou não se conseguiu construir uma condição que fosse interessante. E, portanto, rapidamente nós buscamos compor uma equipe ou distribuir essas atividades em torno da equipe que faz parte do departamento de futebol. E aí nós temos lá coordenação de performance pelo Hélio Carraveta, nós temos a coordenação física pelo Paulo Paixão, nós temos a parte de nutrição, nós temos a parte de fisiologia, nós temos a parte do departamento médico, fisioterapia, e esta relação que é feita, ora pelo próprio diretor executivo, ora até mesmo pelo vice-futebol, pelo presidente, da relação com a comissão técnica, e com um grupo de jogadores. E eu acho que a gente conseguiu cumprir bem com essa tarefa, Enquanto a gente não tiver certeza e convicção de que exista uma pessoa que possa reunir a autoridade, reunir aquilo que são requisitos mínimos para coordenar este conjunto de ações aí, a gente tem trabalhado de uma forma satisfatória, no meu ponto de vista, desenvolvendo esse trabalho de forma multidisciplinar, e esperamos que agora, com os resultados que virão certamente no segundo turno, a gente confirme isso, mas é uma atividade que a gente fica sempre com o radar ligado, e na medida que a gente entender que essa lacuna possa ser ocupada por uma única ou duas ou três pessoas, enfim, ou diminuir essas atividades para resumi-la num cargo, a gente vai fazer, mas isso não é uma questão que esteja diretamente ligada à ordem do dia, e pode e provavelmente deverá acontecer para a temporada que vem. Essa temporada eu acho que a gente termina o ano com esse formato que hoje estamos. Presidente, o Paulo Guerreiro tem contrato encerrando no final deste ano, e a pergunta que eu lhe faço é se o Inter de fato pretende renovar com este jogador, e se para isso acontecer ele precisa reduzir consideravelmente a sua pedida salarial. Bom dia, Lucas. Eu confundi as vozes de vocês. Não, agora Nicolas Wagner, presidente. Agora... Nicolas Wagner aqui, presidente. Agora é o Nicolas, tá? Então, vocês estão me deixando maluco aqui. Mas bom dia. Sobre o Guerreiro, ele tem contrato até o final deste ano. É um jogador que está voltando agora de lesão. Ontem, inclusive, participou da partida pela seleção do Peru. É um jogador que está se sentindo muito bem, reintegrado ao grupo. E nós estamos conversando, tanto com o jogador quanto com o staff, avaliando
os cenários todos do ponto de vista de contrato, né? Isso não se trata de avaliar o atleta. O atleta é um atleta já consagrado, um atleta importante no futebol, inclusive sul-americano, aí, e tem muito a entregar, um jogador que tem presença de grupo, tem presença dentro de campo. É uma posição difícil, né, no mercado brasileiro, não é uma posição fácil de se encontrar, mas é uma tratativa que nós vamos, ao longo dos próximos meses aí, avançando e entendendo também, né, qual é o desejo do atleta. Afinal de contas, também tem isso. A gente trabalha com jogadores que realmente, né, estejam a fim de estar no internacional, e isso a gente precisa ter todos os cuidados, todas as garantias para que a gente possa fazer aí uma conversa boa, que seja boa para o atleta, que seja boa para o clube, e a partir daí a gente tomar decisão. Não temos pressa nesse sentido. O contrato vai até 31 de dezembro, a gente já conversou sobre isso, e o foco agora é fazer com que o Guerreiro volte a desempenhar com toda a força, com toda a técnica, a qualidade que ele tem dentro de campo. Esse é o foco do atleta, é o foco do clube, é o foco da comissão técnica, né, que tem dado todas as condições para que ele volte. A partir daí vamos conversar. Nós temos uma realidade financeira também importante, né, e tudo isso vai fazer parte de uma conversa ou de várias conversas entre clube, staff do atleta e o próprio atleta, para que a gente chegue a uma solução que seja boa para todo mundo. O senhor demonstra e quer externar aqui, presidente Alessandro Barcelos, solidariedade ao presidente Romildo Bolzan Júnior. E por que coloco isso? Porque o amigo já vivenciou há pouco tempo e eu vou usar esse termo, bombardeio nas redes sociais e cobrando que tem que falar, e aí às vezes não é a hora de falar, enfim. Isso aí também, esse momento que vive o presidente Romildo, gera no amigo também um sentimento de solidariedade? Sem dúvida, Dalpisol. Fazer futebol não é fácil. A gente encontra dentro da gente mesmo, né, o perfil necessário de tomar decisão, de ser dirigente, de ser gestor, e ao mesmo tempo o perfil que nos acompanha a vida inteira, desde que nascemos, de torcedor, né? E compreende as angústias do torcedor, compreende dentro da casa da gente a angústia dos familiares, porque todo mundo quer vencer, né? A angústia do grupo de trabalho, dos profissionais, e ao mesmo tempo, né, tomar decisões em momentos importantes. É óbvio que principalmente quando se fala em violência, né, tanto moral quanto física, né, a gente repudia esse tipo de atitude, tem solidariedade com todos aqueles que se dedicam a fazer dos seus clubes, né, seja o clube que for, um clube vencedor. Então, a gente tem que entender, e isso é sempre a mensagem que tem que passar, entender as angústias do torcedor, mas o torcedor também tem que, em algum momento, ter compreensão de que o trabalho está sendo feito, que as pessoas estão se dedicando e que ninguém tem esse objetivo que não seja o objetivo de vitórias e de conquistas. E, infelizmente, a violência que a gente viu, né, acontecer no nosso rival e que já aconteceu conosco, né, eu lembro do jogo contra o Cuiabá, onde nós saímos para o hotel também sendo apedrejado ao ônibus, né, e tivemos um desempenho difícil contra o Cuiabá. Isso volta àquilo que eu falei no início da entrevista, né, quando a gente falava lá sobre o tema do Edenilson. É um profissional que tenha que passe por esse momento de ameaças e de violência, dificilmente vai reagir de uma forma positiva imediatamente. E essa reflexão é que eu acho que tem que ficar para aqueles poucos, eu não vou generalizar e nem jogar isso como grande maioria, para aqueles poucos que insistem nesses métodos que já são ultrapassados e talvez tenham feito parte
de um período de barbárie que hoje a humanidade não convive mais. Presidente, inclusive, a torcida do Inter também está sendo analisada aí pelo juizado do torcedor. O doutor Marco Aurélio nos disse ontem aqui que deve ser punida a torcida organizada do Internacional, como também vai ser já de pronto a torcida geral do Grêmio. Mas isso aí o juizado está analisando. Palácios lhe agradou ontem, até que ponto? E D'Alessandro, presidente, tem alguma chance de ser esse coordenador técnico do Internacional? O senhor quer de 0 a 10 dar a chance dele voltar para ser ou nenhuma? E o Nicolas tem uma, porque é a saideira, então vamos fazer tudo junto aí, Nicolas. Vamos emendar então. A minha pergunta, presidente, é se o Gustavo Maia chega para ser o que o Palácios não é. E eu explico, porque o Inter trouxe o Palácios a princípio para ser um jogador de lado, de velocidade, de drible, mas aqui ele se mostrou muito mais um jogador com características para atuar por dentro, como meia. O Gustavo Maia chega para ser realmente esse cara de lado, de velocidade que o Inter procurava? Então, Palácios, Gustavo Maia e a chance do D'Alessandro, presidente. Um pacotinho para o senhor encerrar aí. Bom, vamos falar sobre o Palácios. A gente analisou muito esse jogador, a gente entende que ele tem potencial para render mais do que vem rendendo, mas é um processo também de adaptação de um jovem de 20 anos, de um único time, de um único bairro do Chile, e que vem para uma equipe gigante como o Internacional, com um plantel, digamos assim, bastante qualificado, onde ele deixa de ser como era a estrela da equipe, passa a ser mais um a lutar por um espaço, né? E isso faz parte do processo de amadurecimento, e a gente está cuidando muito disso, para que ele venha render mais, né, no aspecto físico, né, e no aspecto técnico. Ontem foi pouco tempo, a gente viu que ele entrou na extrema, ele entrou de fora para dentro, ele tentou alguns dribles, enfim, mas muito pouco tempo de análise, mas um exemplo de quem conhece ou convive mais com ele, o futebol chileno, e o coloca nessa posição. Eu acho que ele tem capacidade para render, tanto por fora quanto por dentro. É um jogador que vai crescer ainda, a gente confia muito nisso. Tem o respaldo e a confiança também da comissão técnica para acompanhar e fazer com que isso cresça. E eu acho que aos poucos a gente vai conseguir aí dar esse retorno. Em relação ao... E aí, só para terminar a comparação, o Gustavo Maia é um jogador que joga mais pelo lado esquerdo, um jogador que tem o drible para dentro, né? Que vai disputar a posição pelas extremas também, né? E que a gente também tem essa expectativa, né? Mas não é um jogador pronto também, um jogador que vai precisar de lapidação, de acompanhamento, desse apoio, né? Da nossa transição ainda, que faz esse trabalho individualizado. Recentemente o Paulo Brax capitaneou aí um trabalho de especialização, vamos dizer assim, em relação a vários aspectos que a gente falou aqui da área técnica, desde a alimentação, da fisiologia, da parte física e também da parte técnica, né? Que a gente possa pegar alguns atletas e a partir daí, nesta equipe disciplinar, trabalhando fatores que possam melhorar. E isso vai ser trabalhado, tanto já vem sendo feito com Palácios, né, como vai ser também com o Gustavo, para que eles possam render mais. Não se trata de um ser substituto do outro, mas sim talvez de termos os dois na equipe, quem sabe lá na frente, exercendo funções, ou por um lado, ou um por um lado, outro por outro, ou um pelo meio e outro por fora. Mas são questões que a comissão técnica vai ter como opção para definir. E por fim, sobre o D'Alessandro, é um atleta que fez história no Internacional, um atleta que tem uma relação muito forte, né, com o departamento de futebol do Inter, com a presidência do clube, com a torcida do Internacional, enfim, com todos nós. Mas é um atleta que hoje falar de qualquer coisa não faz sentido, uma vez que ele ainda tem contrato com o Nacional, pretende continuar jogando futebol, exercendo a sua profissão dentro de campo, e isso são coisas que
se falam muito, mas que ele mesmo, né, tem se preparado, mas que a gente ainda acha prematuro tratar de qualquer tema nesse sentido. Valeu, presidente. O senhor me deu um drible aí, mais ou menos, a la Garrincha no final agora, mas tudo bem. Não, mas é um momento, a gente está sem jogo, Rec. É isso. E aí tudo vira assunto, e eu até brinco, não tem um vídeo ou uma frase de efeito nesse momento, porque o momento é esse mesmo, da gente estar recolhido, trabalhando para poder voltar mais forte, aí quando voltar o campeonato a partir do jogo contra o Sport, e poder fazer um segundo turno diferente. Aí provavelmente teremos a cada rodada aí situações mais quentes aí para avaliar, para tratar e poder contribuir melhor com o programa de vocês. Não, contribuiu muito, não, estou brincando, eu falei só por causa do D'Alessandro aí, mas é que eu tenho uma tese, não basta ser ídolo, tem que desempenhar bem na função aquela nova que vai fazer, não adianta. Senão, exato, para tudo, que a gente foi cogitado em vários momentos com nomes, a gente tem o maior respeito por todos os nomes cogitados, né? Eu não estou falando aqui do D'Alessandro agora, estou falando de outros, né? E para tudo vale isso, né? Não significa dizer que o ídolo dentro de campo vai ter, né, o mesmo desempenho fora, assim como alguns que não tiveram desempenho de craque dentro de campo, mas fora de campo são craques, né, naquilo que fazem. Então isso depende muito de um processo de avaliação, de conversa, de entendimento, de deixar as coisas claras de quais são as funções, de deixar à vontade para que o escolhido ou, né, aquele que vai assumir possa fazer. Isso é uma coisa que, às vezes, o torcedor ele simplifica muito naquilo que viu dentro de campo, e a gente tem esse cuidado. Por isso, talvez até a gente não tenha colocado alguém que possa ter tido um ótimo desempenho dentro de campo já como coordenador técnico, sem ter a convicção de que essa é uma função diferente e que precisa ter características que cumpram com ela. Muito bom, presidente. Um grande abraço e tomara que toda essa criatividade aí do Capa, que está aflorando aí, dê resultados para o Internacional, que o Inter acelere o processo aí de ter um time bem mais forte aí para o segundo semestre. O segundo semestre não, o quarto trimestre. Valeu, presidente. Um abração. Valeu, um abraço, Rec, e foi um prazer estar falando com você.